Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Porto Alegre Oficial, do podcast da Porto Alegre Oficial. Eu sou a Victoria Paz e eu estou hoje no estúdio da SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas, número 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui você pode planejar seus eventos, reuniões e até tomar um café. Hoje nós damos seguimento a mais um episódio da nossa série especial com os candidatos aos pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. No primeiro episódio, nós conversamos com Edgar Preto, atual presidente da Conab. E no segundo episódio, nós conversamos com Luciano Zucco. Luciano Zucco, mais conhecido como Coronel Zucco, ele é conhecido, né, como Coronel Zucco, e é autor das leis cívico-militares, das escolas cívico-militares. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Victoria. Agradecer a oportunidade, parabéns pela página, parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanho, gosto. E aqui o podcast, já estou vendo local bonito, o Zé Café, que eu sou cliente. É importante a gente conhecer, né, todos aqueles que se propõem a estarem aí como pré-candidatos, né? Ainda tem muito tempo, temos muito caminho a percorrer, mas a gente pode se conhecer um pouco mais. Sim, com certeza. Inclusive, eu já gostaria de saber como que foi essa transição da sua carreira militar para a área política, né? Sim. Victoria, eu, na verdade, em 2017, eu dava muita palestra na área de segurança, inclusive falei muito com colégios sobre o uso correto das redes sociais, tinha, né, ligações dos mais diversos setores e fui chamado pelo então deputado federal, que era pré-candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele contactou alguns amigos que fizeram essa interlocução e a gente foi lá no bate-papo, mas eu nunca imaginei que iria ser um pré-candidato a deputado estadual na época. Minha família não queria, tem toda essa questão que envolve a política, né? As dúvidas, os anseios, e acabamos, depois de muito conversar, aceitando o desafio. Eu fui candidato a estadual em 2018, a gente fez um trabalho muito profícuo, com muito pouco tempo. Eu me lembro que a campanha começava em agosto e eu saí, peguei uma licença do Exército final de julho. Então fiz ali praticamente de campanha mesmo só agosto e setembro. Mas mesmo assim, deu tempo para a gente conhecer, né, e trabalhar bastante as pautas que eu defendo e conquistamos uma cadeira na Assembleia, até sendo o deputado estadual mais votado. Depois, 2022, né? 2022, Sim. tenho, né, um grande carinho pela Assembleia Legislativa, conheci vários parlamentares, inclusive pré-candidatos que também tenho um grande respeito, que é o Gabriel Souza, o próprio Edgar Preto, a Juliana Brizola, todos fomos colegas naquela legislatura de 2018 a 2022, convivemos no ambiente legislativo. Depois eu me candidatei a deputado federal, também tive a grata satisfação de ser eleito deputado federal, mais votado também daquele pleito de 2022, e agora estou lá no Congresso, numa caminhada e num momento muito delicado da política nacional. Hoje eu sou o líder da oposição, né? Nós temos lá mais de 140 deputados que estão trabalhando nas mais diversas pautas. Enfim, são um pouco mais de 6 anos na política, mas confesso que são 6 anos muito intensos e a gente está fazendo o nosso melhor. O senhor acredita que a experiência na vida militar tenha ajudado, né, a conseguir essa conquista, né? Porque imagina ser o mais votado, então o senhor realmente tá bem, né? Olha, Victoria, lógico que a gente sempre, eu estou muito pouco tempo na política se comparado ao tempo que eu fiquei no Exército. Eu tive 27 anos praticamente de Exército Brasileiro, né? E fui aluno do Colégio Militar aqui, ali na José Bonifácio, no bairro Bonfim. Depois prestei concurso para SpaceX, que fica lá em Campinas, depois para a Academia Militar das Agulhas Negras. Inclusive, hoje o melhor governador do país foi meu colega lá de academia, meu colega que a gente chama de companhia, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, o governador Tarcísio era meu
grande amigo, conheço há mais de 30 anos, olha, 92 para 2000, 33 anos de convívio, então é um grande amigo. E esta experiência que eu tive no Exército, ela traz, logicamente, princípios, valores que estão alicerçados, né, na minha vida e vão ficar comigo por toda a minha vida. É lógico que a gente aprende muito, né? A política ela é muito diferente, é muito dinâmica. A gente sempre aprende no dia a dia, né? Com os iguais e com os diferentes. Mas sim, não tenho dúvida que o Exército me trouxe, né, grandes valências e valores que eu carrego também na política. Uhum. E quais que seriam esses valores que o senhor carrega nas duas áreas, né? Correção de atitude, começa por aí, fazer o que é certo e não o que é fácil. A questão do respeito ao próximo, né, a iniciativa, trabalhar a equipe, né, não só por ser o líder da oposição, mas eu gosto muito de ter aquela formação junto com os pares. A gente sempre se preocupa a nunca ter um projeto único, a ser um projeto de um grupo. Ninguém conquista nada sozinho. O Exército tem muito disso, de trabalharmos em equipe, de lá nós temos, né, desde um pelotão, uma companhia, um batalhão. Nós somos uma grande família e acho que na política tem que se trabalhar também sempre em grupo. Ninguém tem um projeto pessoal, pelo menos a minha visão, aqueles que se propõem a ter, e a gente vê políticos regionais aqui que pensam mais em si servir do que servir ao próximo. Eu acho que um dos espíritos muito fortes que eu trouxe do Exército é isso, uma formação de equipe, é saber selecionar bem, é ter aquela clareza de que tu tens que ter os melhores ao teu lado. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. Lá, os projetos que eu fiz na Assembleia, seja o projeto da Escola Cívico-Militar, que tu comentou, seja o projeto do câncer infantil, seja o projeto da transparência em obra pública, sempre tiveram ideias, mas eu sempre aceitei as ideias dos meus gabinetes, da sociedade que me acompanhava, dos meus apoiadores. Eu acho, se eu pudesse destacar, é isso, é saber trabalhar em grupo, é saber formar grupo, é saber entender que não existe nenhum projeto que vise a ter um sucesso se não tiver, né, muito diálogo e muita construção junto com demais pessoas. Em 2018, inclusive, o senhor, como comentou, né, foi candidato deputado estadual mais votado e depois, em 2022, foi deputado federal mais votado. Então, o que isso significa de forma política para o senhor? Porque o senhor tem os seus valores, mas será que, então, esses valores significam ser o mais votado? Eu acredito que o resultado de uma eleição, ela passa por vários atributos, né? Por várias condicionantes. A sociedade, a população, graças a Deus, ela está avaliando muito mais os candidatos dentro de uma linha de entrega, dentro de uma linha de verdade, dentro de uma clareza dos seus propósitos. Em 2018 eu tive 2 meses para apresentar o que eu acreditava. Logicamente, foi um tempo muito exíguo, muito pequeno, mas o suficiente para eu me apresentar. Em 2022 eu já tinha não só a oportunidade de apresentar quem era o Luciano Zucco, que tinha sido oficial do Exército, mas que também já tinha sido deputado estadual, e ali também apresentar os projetos com que eu linkei. Por mais que a minha origem seja mais linkada à segurança pública, eu sou professor de educação física, tenho pós-graduação em docência do ensino superior, tinha feito mestrado também na área de inteligência estratégica, e eu pude apresentar os projetos que eu tinha tornado lei, tive a oportunidade de mostrar como eu pensava sobre a sociedade, menos Estado, o combate à corrupção, o entendimento das mais diversas pautas. Eu acho que o político ele tem que navegar, né, sobre todas as áreas. Logicamente, ele vai se aprofundar naquelas que têm mais identidade. E eu acredito que isso, quando se fala com verdade, quando se tem propósito, quando se tem propostas e realmente passa para a sociedade aquilo que tu acredita, o resultado acaba sendo, muitas vezes, o voto. Eu acredito que eu tenha tido competência, grupo, amigos que ajudaram a ter um resultado muito efetivo. Eu fico muito feliz.
E caso o senhor seja eleito para ser um novo governador do estado, o senhor vai levar esses valores também para o estado? Com certeza, Victoria. Eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul ele está passando por um período muito difícil. Nós tivemos recentemente o maior desastre climático da história do Rio Grande. Passamos também por um período muito triste, que foi a pandemia. E nesse período, que compreende os últimos 4, 5 anos, a gente não só parou no tempo, não só em função disso, mas isso prejudicou muito, e que realmente a gente precisa agora analisar com muita clareza, com muita responsabilidade, tudo aquilo que foi feito de bom nos governos que antecederam, mas principalmente tudo que a gente pode fazer daqui para frente. Se tu for ver, né, a última gestão, e é uma crítica responsável, mas ela vendeu, né, ali tu vê, ela vendeu a CE, vendeu a Corsan, recebeu um recurso na época da pandemia para colocar o caixa em dia, pagar, né, folha salarial, acabou recebendo recurso também das enchentes, deixou de pagar dívida e mesmo assim, mesmo com todos esses benefícios, ela tinha uma dívida com a União de em torno de 60, 70 milhões e hoje passam de 100 bilhões de reais. 60 bilhões para mais de 100 bilhões de reais. Imagina o desafio que vai ser para quem sentar na cadeira do Piratini, e se Deus assim entender que chegou a minha vez, eu vou ter que ter um trabalho muito efetivo, com uma equipe muito qualificada, com a busca das melhores práticas. Eu vejo que tem, né, projetos distintos, um projeto baseado e próximo do que vem de hoje o governo federal, que é da ideologia diferente da minha, que é a esquerda. Tem um projeto do continuismo, que é o projeto que está hoje vigente, que na minha visão fala muito mais do que entrega, e tem aquilo que eu acredito que é uma renovação. Eu me aproximo muito daquilo que a direita chegou fortalecida, inclusive com o presidente Bolsonaro, que são gestões de equipe, de grupo, equipes técnicas, como é do governador Tarcísio, do governador Ratinho, do Paraná, do próprio governador Jorginho, aqui de Santa Catarina. Nós temos afinidades, eu tenho essa relação próxima a esses governadores, estamos conversando sobre as melhores práticas e eu não tenho dúvida, mais uma vez, quem tiver um projeto pessoal, quem falar mais de si e menos do Estado, não vai entregar 1/3 daquilo que se propõe. Tu tens que ter, né, várias pessoas qualificadas para que conduzam um projeto conjunto. Uhum. E o senhor comentou, né, sobre a venda da CE, enfim, a privatização e a concessão são assuntos bem polêmicos, digamos, podemos falar assim, né? São assuntos polêmicos que ainda estão à tona, inclusive a concessão do DEMAI, a concessão privatização do lixo aqui de Porto Alegre, e não só de Porto Alegre, mas também do estado. Então, eu gostaria de saber, em relação à sua opinião, o que o senhor acha sobre a privatização? Eu acho que privatização, ela envolve resultado. Uhum. Eu sou um liberal na economia, conservador nos costumes, eu entendo que tudo aquilo que possa ser privatizado, desde que bem feito, nós temos agora o governo do Rio Grande do Sul, está inclusive sendo questionado em relação à privatização, porque tem aí o bom ou mau uso, ou a irregularidade que estão sendo colocados. Foi aberta até uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, então cabe a esses deputados estaduais que compõem esta comissão para investigar, para pedidos de informações, convites, convocações, já sinaliza-se, né, uma luz de alerta. Eu sou a favor de privatizações, mas nós estamos vendo aqui na gestão Leite críticas enormes. Por exemplo, falam sobre a questão do pedágio. É lógico que tu vai no local e tu quer ter rodovias de uma qualidade, com um asfalto que não seja esburacado, mas tu tem que entender qual é o custo para isso. Então tu vai privatizar desde que a sociedade, a comunidade, a entrega, o resultado seja efetivo. Aí entra essas questões de modulação. Mas, de maneira geral, eu sou, sim, liberal na economia e acho que é muito importante a gente debater sobre o tema. Uhum. E caso o senhor seja eleito, né, a governador, qual seria a primeira medida que o senhor imaginaria, assim, prioritária
para o seu governo? A gente está acompanhando, nós estamos há mais de um ano das eleições, né? As eleições ali no início de outubro, então é muito precoce a gente pautar ou afirmar qual seria exatamente. Mas eu posso te dizer de áreas que estão extremamente carentes e que devem ser, né, as demandas de todos aqueles que se propõem a trabalhar. Tu pode ver que há um problema muito claro na área de saúde. Temos vários municípios do Rio Grande do Sul que estão passando por graves crises. Poderia citar vários, mas é importante salientar ali. Nós temos a própria Canoas, Porto Alegre, que o meu amigo e prefeito Sebastião Melo fala dessa importância da gente tentar melhorar. Não há uma contrapartida ideal ou correta do governo estadual. Não há esse diálogo presente entre município e estado. Há muitas críticas relacionadas ao governo estadual. Poderia citar também um exemplo. Tu vê, essa noite, foi uma noite que choveu bastante e eu fiquei preocupado mais uma vez porque ainda temos, né, um resquício das enchentes. A gente sabe que, dependendo do volume de águas, aquela preocupação, será que teremos de novo uma enchente do mesmo volume? Será que teremos as ruas alagadas, pessoas perdendo não só o emprego, não só as suas casas, algumas perderam a sua própria vida. Nós temos hoje contabilizado próximo de 200 óbitos ainda em função das enchentes. Então, os eventos climáticos têm que ser melhores debatidos, a questão do desassoreamento, saúde, desassoreamento, eventos climáticos e educação. Eu sou um professor, eu sou um estudioso. Eu acho que a gente muitas vezes não vai cortar a fita, que é onde os políticos às vezes podem errar. Eles querem um resultado muito imediato. Tu tem que trabalhar a educação. Na minha visão, a área de educação é a única forma que tu tem de tornar uma nação pujante, um estado pujante. E o Rio Grande do Sul passou de índices considerados positivos para um dos piores estados na área de educação. Nós não somos mais referência em educação. Eu posso citar um vizinho próximo, o Paraná, que inclusive possui 302 escolas cívico-militares, que não é um modelo para resolver o problema, mas todo aquele prefeito, toda aquela cidade que após um processo assim desejar, qual o problema? O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou a minha lei, mas não foi um homem de palavra, e para mim palavra é algo muito caro, a tocar para frente. Isso eu não vou esquecer. Todas as escolas cívico-militares que tem no estado são hoje fruto da minha ajuda, por meio de emendas direto com prefeitos, ou sensibilizando os prefeitos, e tu conversa com os prefeitos, liga para o prefeito de Juí, liga para o prefeito aqui de Gravataí, liga para o prefeito de São Borja, de Santa Rosa. Eu citaria várias cidades que adotaram escolas cívico-militares e que hoje eles estão fazendo a segunda escola, estão extremamente apaixonados pelaquela questão e pela forma de se trabalhar de sala de aula para fora. É a meritocracia, é a autoestima com a criança com um uniforme bonito. Enfim, foi prometido, não foi cumprido, como várias outras coisas. Então, nós temos ali, como eu citei, 3 áreas, né, para ti, que serão 3 áreas que terão a nossa atenção muito especial, mas como eu te disse no início aqui do nosso podcast, parabenizando o Porto Alegre Oficial, nós temos que ter equipe. Nós temos que ter condições de formar uma equipe pensando muito mais no lado técnico e menos político. Eu não vou perguntar qual é o partido de um secretário. Eu vou perguntar qual é a sua experiência, qual é o seu currículo, qual é a sua intenção, qual será a sua entrega a um projeto de Estado. E não um projeto de se perpetuar. Enfim, essa é uma das ideias que a gente está entendendo. E o senhor comentou, né, sobre geração de emprego, enfim, a atração, né, de investimentos. E eu gostaria de saber qual que seria essa sua estratégia, porque o vice-governador do estado, né, o Gabriel Souza, comentou que 140 mil empregos aqui do estado estariam sendo ameaçados pelo tarifaço dos Estados Unidos, né, pelo Trump. Então, qual que seria a sua opinião em relação a esse problema, né, que o vice-governador apontou? É importante, a gente tem que debater também sobre essa questão. Tu vê, amanhã de manhã eu já tenho uma reunião com um grande empresário, que é o Luciano Hang, que trabalha aí com as lojas Avan,
A gente está conversando informalmente sobre... E acredita, ele me disse que o pior estado para se investir, olha que triste, o pior estado para se investir é o Rio Grande do Sul. Aí por os mais diversos motivos. Eu acredito que essa questão do tarifaço é muito importante, esse debate, e a tua pergunta é inteligente, ela tem que ser analisada numa visão macro. A política econômica adotada pelo presidente Trump, e aí não cabe o julgamento, porque eu não votei nele, quem vota nele são os norte-americanos. Ele se propõe a fazer uma ação de colocar sanções ou taxações com as nações, e a partir daquela estratégia, ele abre uma mesa de diálogo. Se eu não me engano, são 37 nações, 37 países que sofreram as ditas taxações, e só o Brasil, só o presidente do nosso país, ao invés de buscar o diálogo, continuou tensionando. Qual foi o gesto que o presidente Lula teve ao sofrer a taxação? Foi conversar com o Ministério das Relações Exteriores, marcar uma agenda com o presidente dos Estados Unidos? Não. Foi buscar o entendimento, o diálogo, trabalhar estratégias, propor alternativas? Não. Foi chupar jabuticaba, fazer vídeo plantando uva, criticar aquela nação. Então a diplomacia, Brasil e Estados Unidos, elas existem há décadas. E, historicamente, é a primeira vez que nós temos um presidente que busca a ruptura. O presidente Lula, na sua estratégia de marketing político, que o ministro mais importante do Lula não é o da Fazenda ou do Desenvolvimento Econômico, é o marqueteiro que deve ter feito pesquisas. Não, vamos polarizar, vamos buscar o rompimento. Então, nesse ponto, o Gabriel tem razão, a gente tem que estar atento. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de taxação. Deve-se ter, sim, a busca pelo diálogo. Infelizmente, não se criou pontes, nem pelo governo estadual, muito menos pelo governo federal. Eu posso citar o exemplo do governador Tarcísio, que está tendo um diálogo, está tentando algumas construções relacionadas ao estado de São Paulo para com os Estados Unidos, mas aqui o governador não tem tamanho, né? Inclusive as pesquisas já mostram a queda dessa aceitação do governador Eduardo Leite, que é muito bom de vídeo, que é muito bom aí de estratégias de marketing, né? Gastou muito dinheiro em publicidade, tentou comprar um avião a jato, não conseguiu, tomou muitas críticas, tentou dar dinheiro para a escola de samba, também não conseguiu, porque tomou muitas críticas. Recentemente gastou também dinheiro com coquetéis, e eu tenho que fazer essa crítica porque cada um tem as suas prioridades. Recentemente, um absurdo, a gente viu, e não sou eu que estou dizendo, né? A mídia já, inclusive, divulgou, o cara gastou dinheiro para fazer uma quadra de beach tênis. É surreal o que a gente está vendo em relação à gestão aqui estadual. Mas, respondendo de forma objetiva, nós temos que abrir diálogo. A diplomacia existe por meio de gestos. Se o Brasil já teve, né, o Itamaraty como grande referência diplomática, hoje somos considerados por várias nações anões diplomáticos, na medida que a gente não consegue avançar. E quem é que perde com isso tudo, Victória? Quem é que vai sofrer com a falta do diálogo e dessa construção de pontes? A sociedade, os brasileiros, geração de emprego. Enquanto a gente tinha que estar retomando importação, exportação, a gente está aí torcendo para que eles parem de brigar, querendo que haja o mais rápido possível o diálogo. Inclusive, fica aqui também meu respeito a Taurus, que é uma empresa aqui gaúcha que está aqui em São Leopoldo, que está já pensando seriamente em ir para os Estados Unidos, já tem sede lá, mas acho que eles vão acabar passando a operação para lá, o setor madeireiro, setor calçadista, todo mundo muito preocupado. Pois é, inclusive eu vou ter que te fazer essa pergunta, né? Porque o senhor é um dos únicos que pode falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu gostaria de saber se o senhor concorda com o posicionamento da família Bolsonaro de ter pedido esse auxílio ao presidente Trump. Mas pediu o quê? Auxílio o quê? De toda essa questão da taxação que Não, o Eduardo...
deixa eu te corrigir educadamente, com muito respeito. O Eduardo Bolsonaro está lá unicamente para expor os abusos do Supremo Tribunal Federal. Ele foi lá desde o início, inclusive foi, porque acreditava, né, ser importante, já que aqui nós temos um judiciário tendencioso, um judiciário, desculpa, não é o judiciário, um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Alexandre de Moraes, que nunca foi visto na história, né, um ministro que realmente persegue os parlamentares de direita. Em nenhum momento tu vai enxergar, muito menos o presidente Bolsonaro ou o Eduardo, falando que são favoráveis à taxação. Eles foram lá justamente para denunciar, ele foi lá para denunciar os abusos do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Logicamente, como eu disse anteriormente, isso se quebra, essa narrativa, só pelo fato de o Trump ter taxado, usado essa estratégia que eu sou contra, com 37 nações. Então, o Eduardo não foi lá falar sobre a taxação das outras 36 nações. Logicamente que as pessoas e a esquerda associa isso como uma estratégia narrativa. Mas a pesquisa já disse, inclusive, que todo mundo sabe que a grande maioria da população coloca a responsabilidade ao presidente Lula. Eles sabem que isso aí é responsabilidade de um chefe de nação. E eu não tenho dúvida que a gente está passando um período muito difícil junto ao Supremo Tribunal Federal, que é esta é a crítica que o Eduardo faz, mas tu pode ter certeza que se tu ligar para ele, perguntar para ele, ele vai falar também que ele é contra qualquer tipo de taxação que envolva aqui a geração de emprego e renda, o giro da economia e um resultado que vai ser muito ruim para nós. Uhum. O senhor, inclusive, afirmou, né, que a gente está passando por um momento histórico, e eu concordo com o senhor, é um momento histórico, né? E o senhor acredita que essa situação que o ex-presidente Jair Bolsonaro está passando é um tipo de censura, um tipo de perseguição? Não, Vitória, tipo nada, é certeza. Eu convivo com ele, lógico, muito menos do que gostaria. Ele está preso, né? Eu tinha mais, né? Agora ele está preso, sem ser nem condenado. É um cara que foi já perseguido, falou que importunou baleia, é um cara que foi julgado que teria problemas com os móveis do Alvorada. São tantas acusações bizarras, erradas, né, de perseguição. Por quê? Porque ele é quem briga contra o sistema. Por quê? Porque é ele quem está à frente das pesquisas. Por quê? É porque ele já estaria, com certeza, à frente do pleito de 2026. E é isso, o sistema existe, ele não existe só no filme do BOPE. A gente está convivendo lá em Brasília. Eu vi recentemente, posso citar, quem está na audiência vai lembrar, nós tínhamos uma CPI para investigar o INSS, e é isso que muitas vezes a esquerda usa, essa cortina de fumaça para desvirtuar as principais pautas. Tinha lá uma comissão parlamentar de investigação, de inquérito, que tinha colocado um presidente, um relator, que é quem investiga efetivamente, que nem tinham assinado a referida comissão. Ou seja, não iam fazer nada, não iam querer investigar nada. E nós estamos falando, possivelmente, numa questão que envolve cifras próximas a 90 bilhões de reais, talvez o maior escândalo da história. Mas o sistema é bruto, ele existe. E nós, da oposição, conseguimos, com muito trabalho, com muita estratégia, tirar o candidato a presidente, tirar o candidato a relator e botar lá um promotor de justiça, um cara que vai buscar transparência, que já foi secretário de segurança, que vai investigar, que vai trabalhar com equilíbrio, com responsabilidade, porque a sociedade quer resultado. A gente tem que parar com narrativa. É o que eu digo. Os candidatos que vão se apresentar, os pré-candidatos, todos eles vão chegar com as melhores intenções, ou pelo menos vão falar das melhores intenções. Mas vejam o que na prática aquela ideologia, aquele grupo faz. Se as pessoas estiverem confortáveis em votar num projeto que, ao invés de dar uma vara de pescar, dê o lambari, ou seja, não queiram desenvolver o Estado, bom, tem um candidato alinhado de um centro. Aqueles que gostam de filmetes, gostam de muito barulho e pouca entrega, tem também um cara que vai estar linkado a este projeto. Agora, quem quer equipes técnicas, gestão, trabalhar com resultado, trabalhar muito mais com prospecção de desenvolvimento econômico do que preocupar em pagar a conta,
esse também vai ter um projeto muito claro e a gente vai apresentar no momento oportuno. Uhum. Inclusive nas redes sociais, as pessoas que apoiam a direita, né, que se identificam com a direita, falaram sobre um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor concorda com isso? Totalmente. Eu acho que nós precisamos equilibrar a força das instituições. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é muito mal visto, né? Foi muito mal, inclusive, avaliado nas pesquisas de todo o Brasil. Eles estão lá para ajudar com que a Constituição Federal seja respeitada. Eles hoje não têm um voto, mas decidem e legislam muito mais do que o Congresso inteiro junto. E eu te dou exemplos e fatos. Apresentei um projeto que foi aprovado por 383 deputados e 81 senadores, que era um projeto para não aumentar imposto, que é o imposto do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ou seja, nós estamos falando em cerca de 90% do Congresso Nacional votou o projeto. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Pegou a chave e fechou o Congresso. Não, essa votação não vou considerar. Ele não pode fazer isso. Isso é um desrespeito, não há um equilíbrio entre os poderes. E a gente não tem dúvida que, fora essa questão de desrespeito ao Congresso, ele também é um ministro desumano, é um ministro ditatorial. Isso não é Porto Alegre Oficial que está falando, sou eu deixo bem claro para não prejudicar esse canal, mas é um ministro que, eu dou exemplo, ele prende uma senhora de 74 anos que nunca passou perto de uma delegacia, coloca numa cela 3x3 com mulheres traficantes, né, homicidas, e solta o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, que vai ser pré-candidato a deputado federal. Essa é a justiça que se desenha no Brasil? A gente teve o caso da Débora, que foi presa, se eu não me engano, condenada a 14 anos de prisão, por ter colocado de batom numa estátua, perdeu o mané, a mesma frase que o ministro Barroso falou quando abordaram ele em Londres, não sei qual é a cidade dos Estados Unidos. Ou seja, que valores são esses? O que está se passando para a sociedade? Então, a questão não é só o simbolismo do impeachment, é tirar uma pessoa que desequilibra os poderes, que desrespeita a sociedade. Ninguém aqui está querendo, ninguém é contra a instituição, o Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, respeitamos muito. Nós somos contra aquela pessoa que realmente traz um dano efetivo para a sociedade. E hoje, muito da polarização, muito do que a gente está vendo dos problemas envolvendo a política, se deve a esse ministro e, logicamente, né, poder citar outros que também não nos representam. Pois é, inclusive na quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes intimou novamente, né, o Bolsonaro. Então, o senhor acredita mesmo que tenha essa perseguição? Eu não tenho dúvida, eu acredito, e como eu te falei, assim, eu gosto, muitas pessoas trabalham com narrativas, a gente trabalha com fatos. Se tu for ver hoje, não tem um número exato, mas se eu não me engano são de 35 a 40 deputados que estão sendo processados pelo uso da voz, artigo 53 da Constituição, né? Votos, ou seja, pessoas que se expõem, que se colocam, estão sendo lá processados dentro do Supremo Tribunal Federal. Desses 35, 40, 95% são da direita, conservadores. E nós somos o estado da sociedade. Será que esta está sendo realmente algo equilibrado? Então, mas isso tudo vai passar. Como eu disse anteriormente, eu espero que, né, nós estamos ainda muito cedo para chegar às eleições de 26. Eu espero que os pré-candidatos façam uma campanha na época, né, uma pré-campanha, uma campanha muito mais voltado a trazer ideias e entregas ao Estado do que ficar polarizando ou ficar ofendendo quem está ou quem esteve no governo federal. O Rio Grande do Sul precisa amadurecer. Nós precisamos entender que a sociedade gaúcha, que o Brasil como um todo, precisa de políticos e precisa de políticas sérias, né? E não ficar só batendo boca ou ficar só trazendo problemas que vão fazer com que a gente tenha um resultado efetivo na ponta da linha, que é entregar uma boa saúde,
quer termos uma segurança pública, uma sensação de segurança melhorada, quer termos crianças nas escolas com menos evasão, ou seja, que a gente possa resolver os problemas que estão sendo trazidos, seja na estiagem, nas enchentes. Vamos parar de discutir e vamos entregar mais resultado. Inclusive, nessa sexta-feira saiu, né, foi divulgada a pesquisa da Quest, que o senhor está ali com a Juliana Brizola. Essa pesquisa, eu respeito, inclusive tenho um respeito muito claro pela Juliana, ela sabe, né, a gente pautou ou votou várias pautas juntos, outras separados, tenho um grande respeito pela Juliana, como tem pelo Edgar, pelo Gabriel. Nós temos que diferenciar, né, a pessoa do que ela pensa, do que ela vota, por isso que eu prezo para que tenhamos aí uma caminhada eleitoral com muita responsabilidade, com muito respeito. Eu já recebi várias pesquisas, Victória, algumas que são publicitadas na mídia, outras que ficam no ambiente mais reservado. Eu acho que esses números só me fazem ter uma certeza, que a gente está fazendo um bom trabalho como deputado estadual, como deputado federal, como líder da oposição, que a gente passa, e isso que a grande maioria dos gaúchos ainda não conhecem, por incrível que pareça, olha que estranho, né? As pesquisas falam que 50% ainda não me conhecem, ou seja, tem muito ainda para apresentar, mas é cedo para a gente ter qualquer expectativa ou perspectiva. O importante é que a gente está, neste momento, sendo lembrado para aquelas pessoas que nos conhecem como um nome competitivo, como alguém que tem uma história de entrega. Isso é o mais importante. Claro, inclusive o senhor disse que deseja, né, continuar apresentando esses valores e as suas ideias. Então, a sua ideia aqui para o estado do Rio Grande do Sul é continuar com a lei cívico das escolas? Não tenho dúvida. Com muito trabalho, muito diálogo com os prefeitos, a gente pretende, lógico, apresentar esse modelo para mais prefeituras. A gente tem uma limitação, como eu disse, uma das minhas mágoas é porque a gente entende que a palavra dita ela tem que ser respeitada. Isso é uma coisa que me fiquei um pouco chateado, porque eu trabalhei muito para aprovar. Foi uma lei que foi levada para a Assembleia, tivemos uma votação até histórica, porque apresentamos um resultado efetivo, né? Mas, infelizmente, eu tive que acabar implantando escolas com prefeitos, porque o Estado votou, ou melhor, nós votamos, ele sancionou, mas na prática não ajudou em nada. E é um modelo, a exemplo de Santa Catarina, a exemplo de Goiás, a exemplo de São Paulo, todos esses estados que eu citei, implantaram as escolas e o resultado é muito efetivo. É muito importante. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma escola cívico-militar aqui em Alvorada, ou melhor, em Gravataí, primeira escola cívico-militar rural do Brasil, né, que o prefeito, que não é do meu partido, prefeito Zafalon, que eu tenho um grande respeito, e ele também, sei que gosta de mim, tem um apreço, levei lá, sem perguntar qual era o partido do prefeito, apresentei o projeto, ele, não, conta comigo. Ajudei com algum recurso de emenda, né, que não é do deputado, mas emenda dinheiro público, e hoje, uma escola que tinha sérios problemas de evasão, hoje o IDEB melhorou muito, o Índice de Desenvolvimento Educacional, existia, como eu disse, falta de aluno, hoje tem filas de espera. Ou seja, não é teoria, é prática. Então, se alguém quiser criticar, se o pessoal da esquerda ou o pessoal do pré-candidato, né, do governo, não me critica, vai lá e pergunta para o prefeito. Acho que é importante, a diferença do marketing político é esse. Eles contratam marqueteiros ou equipes de comunicação que falam bonito, mas na hora da entrega. Então, a diferença que a gente vai ter é isso. São projetos com entrega. Nós vamos trazer as melhores práticas de alguns estados, nós vamos trazer os melhores nomes para a secretaria e, a exemplo da Escola Cívico-Militar, nós vamos trazer os números, os resultados, que são, com certeza, muito efetivos. Nós já vamos nos encerrando para o final da entrevista, por causa do horário, Passou rápido, né? Passou que legal, rápido, que né? Legal. É legal quando a gente conversa assim e não conversa muito sobre briga, né? A gente fica mais debatendo sobre as nossas conversas. Enfim, é uma conversa, né? Então é bem legal, passa bem rápido. E eu gostaria de saber do senhor qual que é a sua visão para o futuro. Não só política, mas o seu ideal agora, o que vai ser desse momento que a gente está vivendo? Legal. É uma pergunta importante. Eu sou um pai de 3 filhos, eu tenho a Valentina, que é uma jovem
sonhadora de 19 anos, que está fazendo direito. Tem um menino de 15 e tem uma pequenininha de 7. Victória, nós precisamos deixar um legado para essas gerações. A política deve, para essas gerações, uma entrega melhor. Meu saudoso pai não está mais aqui, mas me ensinou muita coisa. Hoje em dia, infelizmente, os celulares estão afastando um pouco mais o abraço, o beijo, o carinho, o respeito. Estão afastando, inclusive, a instituição família. E a gente entende que os próximos anos e as próximas gestões têm que realmente fazer com que o gaúcho fique mais aqui no estado e não queira sair. Hoje é um dos grandes problemas que temos também, a evasão nas nossas mentes. Temos também, né, aquela grande intenção e necessidade de mostrar para o Brasil, novamente, o Rio Grande do Sul, o orgulho de ser gaúcho. Tu teres uma ideia, foi feita uma pesquisa recente, nós temos aí mais de 80%, né, das pessoas falaram que estão preocupadas com o destino do Rio Grande, estão com a sua baixa estima, né, evidente. Lógico que passamos por problemas gravíssimos, seja a pandemia e agora, recentemente, as enchentes. A gente precisa mostrar ao Rio Grande do Sul um estado rico, um estado bonito, de pessoas trabalhadoras, um estado pujante, um estado que tem, né, a característica guerreira, histórica, de reconstrução, de transformação. E é isso que a gente vai se propor. Iniciei falando dos meus 3 filhos porque a minha meta é deixar um legado para eles e, quem sabe, o legado seja estar aí um dia à frente do Estado para poder ajudar. Que legal. A gente sempre tem que falar da família, né? A família é muito importante. Para mim, o meu maior patrimônio é a minha família. Ah, sim, para mim também. A minha família é bem importante para mim. E muito obrigada pela sua presença, por ter conversado aqui conosco, porque é importante a gente saber não só da sua trajetória, mas também da sua visão, né, dos seus planos aqui para o Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente traz aqui essa série para a gente poder conhecer cada pré-candidato ao governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul. Então é por isso que a gente sempre, né? Eu que agradeço, quero parabenizar a Porto Alegre Oficial, essa página muito importante, com milhões de visualizações. Olha, quem não acompanha a Porto Alegre Oficial, acompanhe, se inscreva, vale muito a pena, eu tenho um grande respeito. Já falei que eu já era fã sem conhecer e agora sendo convidado para o podcast, espero que possa vir novamente em outra oportunidade. Sim. Parabéns pela tua condução aqui da nossa entrevista, foi muita vontade, passou muito rápido. Passou rápido, para quem né? não sabe, ali em off eu falei assim, olha, não vai ser demorado tanto tempo, porque eu tenho que levar meu filho de 15 anos, eu prometi para ele que eu ia levar ele para jogar um futebol. Tudo bem que ele não pode ver isso aqui que eu vou falar, não joga muita coisa, mas o que importa é o pai tá com ele pra gente poder brincar um pouco. É importante, fala por mim também. Eu convidei meu pai já pra me assistir. Mas não é pra jogar bola? Jogar bola. Ah, que legal! Eu no colégio. Eu era tão ruim, tadinha, mas ele ia ver. Tá certo, mas parabéns e muito obrigado. Obrigada. Viu? Não esqueçam. Se quiser também divulgar suas redes sociais, que eu sei que já é quem conhecido, puder, né? @Zuco. Me acompanha no Instagram ou no canal do YouTube, Facebook, TikTok. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. Hoje a gente está muito voltado na liderança da oposição, pautas nacionais, mas pode ter certeza que sempre tem um cuidado muito grande com o Estado. Estamos fazendo vários projetos de lei, já aprovamos várias leis, uma lei muito importante agora da securitização para ajudar nosso agro. Tem também lei relacionada ao feminicídio, preocupação com as mulheres. Causa animal, olha, é repleto de pautas, porque o importante é ajudar o Rio Grande. Com certeza, muito obrigada. Também não esqueçam de nos seguir a Porto Alegre Oficial, que é Porto Alegre Oficial, né? E muito obrigada, não esqueçam de nos seguir e não esqueçam também que aqui onde nós estamos é na SZ Working, que fica localizada na Rua dos Andradas, número 860, no Centro Histórico de Porto Alegre, não tem como se confundir. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. E pode ter certeza, faça o que é certo, não faça o que é fácil. Tamo junto. Tchau.